Olá, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade a mais um painel bem bacana, que vai falar sobre blockchain como infraestrutura para inovação. Eu acho que a tecnologia já está há um tempo no mercado, né, mas teve um período de amadurecimento, então acho que é interessante agora a gente trazer aqui 4 especialistas para falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa evolução, como isso está crescendo, quais são os novos mercados, os novos produtos, os novos desafios, né. Então, para comandar esse painel, eu convidei o Maurício Magaldi, que é um expert no tema, já está há 20 anos no mercado financeiro, mas desbravou o mercado de blockchain junto com a IBM na América Latina, e hoje ele também está numa consultoria inglesa, né, de blockchain, a Eleven FS, então ninguém melhor do que ele para comandar aqui o painel com as outras feras que a gente trouxe, que é o Gustavo Paro, do R3, a Camila Rioja da Celo e o Lucas Pinsdorf do Mercado Bitcoin. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, obrigada aqui pela participação. E só esqueci de mencionar que, não menos importante, o Magaldi também é baterista de uma banda aí, a Versover, né? Bem legal, então ele mistura tudo isso aí com blockchain também, né, Magaldi? É isso. Obrigado, Regina. Prazer estar aqui no evento. A gente acompanha muito o portal, então é um prazer poder contribuir um pouquinho com a discussão também. Fico muito feliz de poder participar. Ok, bem-vindos a todos, então. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom, Maurício Magaldi, eu sou head de cripto na Eleven FS, eu também tenho uma banda chamada Versover, e eu sou apresentador do Block Drops Podcast, que é um podcast voltado para aplicações e casos de uso em blockchain, e a gente vai dar o tom aqui de casos de uso. A gente vai falar de algumas aplicações voltadas para tokenização, finanças centralizadas e também NFTs, que são grandes temas no mundo das blockchains, né, do cripto, dessa nova versão do cripto Web3, a versão Vanilla, Light, que a gente tem utilizado para se referir a esse mercado. E eu vou começar a apresentação aqui dos colegas de painel, vou começar pela Camila Rioja. Camila, tudo bom? Boa tarde, bom te ver novamente. Quem é você e o que você faz com blockchain? Maurício Magaldi, Gustavo, Regina, muito obrigada pelo convite, Lucas e todo mundo que está aí assistindo a gente. Meu nome é Camila Rioja, me chamo de Mila Rioja por aí, eu sou advogada de formação, eu fiz isso mais de uma década. Comecei a estudar a interseção do direito com a tecnologia, que foi o que me levou para o blockchain em 2015, e eu fiquei muito feliz quando fui chamada por esse painel, porque a minha paixão sempre foi infraestrutura. Eu não entrei pelo lado do investimento, como a maioria das pessoas, entrei de uma forma muito natural, mas entrei ali por entender e começar a desbravar, enfim, o que essas diferentes ferramentas, o que um set de ferramentas, talvez integrado, enfim, com IoT, ou então para sistemas de governança, ou mais especificamente para a realização de novos negócios, poderiam causar na nossa sociedade. Então, esse é a minha porta de entrada no mundo do blockchain. Bom, e aí desde então eu fiz bastante pesquisa, tenho coautoria em 4 livros, e aí eu abri uma consultoria, mas recentemente, faz um ano, eu sou Latam Lead da Celo Foundation. A Celo é um blockchain layer 1 que foi desenvolvido para celular. Além disso, eu faço algumas mentorias, sento num board do MIT, chamado Computational Law, é um board editorial de publicações relacionadas a essa parte de infraestrutura relacionada à tecnologia, que também é tecnologia e direito, desculpa, que é uma coisa que para mim ainda é super relevante. E mais uma vez, muito obrigada por esse espaço. Espero poder contribuir aqui com essa conversa que a gente vai ter hoje. Maravilha, obrigado, Camila. Nosso próximo é o Lucas Pinsdorf. Lucas, quem é você e o que você faz com blockchain? Fala, gente. Acho que já falaram um pouco, mas é uma honra estar aqui com o pessoal, de fato, é referência ali. O não raro, você abre o jornal, você abre ali algum artigo, você abre algum texto técnico, algum podcast, você vai achar o nome de uma dessas 3 pessoas aqui, sendo referência nesse assunto. Eu posso até roubar a partezinha do começo da apresentação da Camila. Também me formei em Direito aqui, trabalhava no Pinheiro Neto, até um belo dia que me deram um contrato de uma fintech para fazer, descobri o que significava a fintech, essa intersecção entre finanças e tecnologia, e aí, começou todo o estudo, né? Até uma curiosidade, depois de entender o termo fintech ali, todo esse mundo, eu caí no Ethereum, primeiro antes do Bitcoin.
lá em 2016 também, então eu já comecei sofrendo assim, porque eu tentei entender o próximo passinho no degrau antes de entender a base. Depois acabei descobrindo o Bitcoin também, e, meu, eu acho que todo mundo aqui já sentiu aquele sentimento de quando você acha o assunto que tá no coração, que você vai querer pro resto da vida. Me demiti, assim, alguns momentos depois e comecei a estudar isso full time, até eventualmente abrir uma operação de gestão de criptoativos mesmo, com um colega aqui, e depois um belo dia a gente tentando ali captar o fundador do mercado Bitcoin, na época era o Gustavo Chamati, e a gente acabou sendo captado no final do dia, né? A gente decidiu fechar a operação de gestão de ativo, a gente foi para o mercado Bitcoin ali em meados de 2017, e aí a gente acabou ficando em várias áreas. Hoje eu sou responsável ali por novos negócios do mercado Bitcoin, né? Uma das maiores plataformas aí de criptoativos da América Latina, e que o pessoal geralmente conhece como corretora, mas também já tem ali algumas dezenas de empresas ao lado, né, de educação, de mídia, de tokenização, de custódia qualificada, enfim, aí por aí vai, mas hoje ali as novas maluquices tokenizadas que a galera quer fazer, geralmente passa pela nossa equipe ali, novos projetos para serem listados, novas integrações com DeFi, emissão de NFT, listagem, por aí vai, é com a gente. Muito bom, Lucas. E o Gustavo Paro, que está aqui também. E aí, Gustavo, quem é você e o que você faz com blockchain? Cara, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Camila, Lucas e Magaldi, no painel. Queria entregar também mais uma habilidade do nosso amigo Magaldi, além de baterista, especialista de blockchain, ele também é um instrutor L1 de CrossFit. Não sei se ele gosta de comentar isso, mas é isso aí, né? E eu queria comentar uma coisa que eu conversei offline aqui com o Lucas. Quando eu entrei no chat, o Lucas falou: pô, Paro, você é o expert de blockchain que eu vejo em todo lugar e não conhecia ainda. Eu me senti um dinossauro nessa história, né? A gente está nisso desde 2015 e realmente assim, a gente acaba sendo consumido pelo mercado e pelo ecossistema, por vários projetos, e acaba eventualmente não tendo tempo que a gente gostaria para fazer esse networking às vezes, e eu acho bastante importante. Já marquei um café com ele, vou lá visitar a MB. Você vê como que é, eu falo, eu vou lá visitar a nova sede da MB, eles já estão lá há uns 8 anos, mas eu vou lá agora visitar, conhecer a sede antiga, para conhecer o Lucas pessoalmente. E, assim, me apresentando, eu estou hoje como Country Manager da R3. Minha iniciação no blockchain foi ainda pelo meu empregador antigo, que foi a Microsoft, onde eu fiquei 6 anos. Assim, meu histórico, eu tenho mais de 25 anos no mercado financeiro, sempre fornecendo soluções, produtos, ideias, tentando transformar demandas de mercado em alguma coisa que endereçasse essas demandas. Comecei com telecom, depois hardware, software, e sigo em software até hoje. Em 2015, durante a virada da escola Microsoft, eu fui convidado para, além das minhas funções de vendas, para virar o gerente de desenvolvimento de negócios para a indústria financeira, basicamente para trazer uma visão de qual seria o impacto das novas tecnologias no futuro da indústria financeira, e blockchain acabou entrando na minha vida nesse momento. Então, eu tive um primeiro contato no Cybus de 2015, em Singapura. É uma curiosidade interessante, porque o Cybus é um evento da Swift, que é um intermediário de pagamentos, e naquele momento, blockchain assim, era uma apresentação paralela no standzinho em 2015. Em 2016 já era 80% do evento, em 2017 já era tipo 120% do evento. Então, assim, só se falava de blockchain em todo lugar. Então o negócio foi tomando um corpo e foi amadurecendo. E em 2018, na linguagem do poker, eu dei all-in blockchain, aceitei o convite da R3, muito motivado. Assim, o que me chamava bastante atenção na questão da R3 é que eles tinham desenvolvido uma tecnologia que, na minha visão, era a primeira tecnologia que tinha nascido do lado de negócios para a tecnologia. Então, a R3 nasceu como um grande consórcio de bancos que identificou alguns gaps em relação ao blockchain e demandou a criação de um produto que endereçasse esses gaps. Então, em cima desses feedbacks, a R3 tinha criado uma solução chamada Corda, e isso me chamou a atenção. Falei, cara, é a primeira tecnologia que faz o caminho inverso das outras,
deixa eu ver o que é isso, comecei a estudar, recebi o convite e pulei para dentro. Estou desde agosto de 2018, inicialmente como diretor comercial, depois Brasil, depois Latam, e agora, como eu comentei, como Country Manager Brasil, continuo com a posição de head de Latinoamérica também. Então, de novo, é um prazer e vamos ao painel, vamos ver o que vem por aí. Boa, boa. Tudo que a gente vai fazer aqui não foi ensaiado, mas tem temas que eu já avisei que eu vou perguntar. E a gente começa, então, batendo um papinho sobre tokenização, né? A gente tem ouvido falar cada vez mais de tokenização. Tokenização, num pano rápido, é o processo de tokenizar ativos dos mais variados tipos, podem ser ativos tradicionais ou ativos nativamente digitais, e torná-los mais líquidos, mais fáceis de manusear no mundo digital, e, de certa maneira, criar novos casos de uso baseado nessas capacidades, nessas habilidades, né, que o token oferece para esses ativos. Então, pensando assim, do ponto de vista de exploração dessa ideia, vou pensar a Camila aqui. Camila, casos de uso que você tem visto de tokenização, que você acha que são mais interessantes e que ilustram bem a capacidade do blockchain enquanto infraestrutura de habilitar esse novo caso de uso? Bacana a pergunta, porque me traz a possibilidade de abordar um dos temas que eu mais gosto, né? Que é a questão dos efeitos de rede, da sinergia e do que é o blockchain. A gente fala muito em projeto, né? Vamos tokenizar uma commodity agrícola, quais são os diferentes tipos de token, a gente está falando de um NFT, qual é essa tendência do metaverso, mas eu gosto de pensar e de responder essa pergunta do ponto de vista um pouco mais sistêmico. O que eu acho que a tokenização possibilita para a gente hoje é repensar a forma que a gente faz negócio e também gera uma cadeia de valor entre as diferentes interações que a gente pode ter no blockchain. Então, hoje em dia, o que muito me interessa é entender a sinergia que é criada pelas diferentes lógicas dos protocolos de blockchain e das dApps relativamente a esses ativos tokenizados. Explico. Tokenização, por exemplo, de ativos naturais. A gente pode falar em crédito de carbono, a gente pode falar em pago por serviços ambientais, esse novo mercado que está sendo trazido de uma forma legislativa. Tudo bem, super bacana. E aí tem essa parte toda dos projetos que vão drivar a realização dessa tokenização, certo? Mas como a gente obtém benefícios sistêmicos a partir da tokenização desses ativos? Esses ativos, eles podem servir, por exemplo, como um backing para um stable, que é o que acontece com o Sol Real, no caso da Cielo. Enfim, eles também podem servir como um backing para uma moeda de uma comunidade local, que faz exatamente, talvez, a tokenização, não só do crédito de carbono, da forma com que essa commodity, por exemplo, é produzida, um açaí, por exemplo, mas também remunera as pessoas envolvidas dentro desse mesmo ciclo da tokenização do açaí. Então, é óbvio que a gente vive um boom muito grande da tokenização de tudo, porque, para mim, não passa de uma mudança, né, de plataforma. A gente está indo aí da Web 2 para a Web 3, isso significa, entre várias outras coisas, que hoje em dia o que a gente faz, os contratos, as obrigações, elas são machine, não só readable, não são só legíveis por máquinas, mas também são auto-execuíveis através desses mesmos sistemas programáticos. E a minha graça hoje em dia é entender como é que a gente gera efeitos que avançam, enfim, o Brasil, a América Latina e o mundo mesmo como sociedade. Então, eu acho que não tem volta. A tokenização dos ativos é basicamente uma troca de infraestrutura que a gente vai passar dentro dos próximos anos. E o que eu chamo a atenção, e aproveito para chamar a atenção de todos nós para pensarmos como são os efeitos práticos, né, desses projetos, dos bons e dos ruins nessa nova economia que a gente está começando. Muito interessante essa capacidade, né, do blockchain de habilitar esses casos de uso mais inusitados. Eu sei que o Lucas tem umas histórias inusitadas de tokenização para contar. Quais são esses casos mais inusitados que você tenha visto aí no processo de tokenização, Lucas? Porra, Gabriel, esse daí, você já tá próximo aí, já viu muita coisa também acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui no painel também recebe isso, né? Que são as 20 ideias que chegam por LinkedIn falando, vamos tokenizar isso, né? E para mim, assim, às vezes a principal ideia que vem na cabeça de uma pessoa quando ela fala tokenização é puramente tecnologia, né?
É de fato, vou usar esse blockchain ou essa rede dessa forma, esse formato de token específico no Solana, esse daqui no Ethereum, para fazer acontecer. E daí você fala, mas o que você está tokenizando, por quê e qual que é o vínculo ali com o mundo real no final do dia, né? Porque hoje, quando a gente fala de tokenização lá dentro de casa, e acho que nos melhores cases ali de alguma coisa que são representativas de bens e direitos no mundo real, a grande questão é como que você pega esse bem e direito e como que você representa ele, sim, num formato digital, que tem uma série de benefícios que o pessoal já mencionou, interoperabilidade, você consegue conectar em qualquer lugar, você consegue deixar todo o registro de dados transparente, auditável, você consegue mandar de um lado para o outro em centavos, em segundos, como que você consegue somar todas essas vantagens com uma coisa que representa de fato alguma coisa, você vai conseguir ter uma manutenção daquele direito, daquele bem, né? Essa ponte entre o mundo real e o digital, hoje é uma coisa que a gente trabalha bastante ali no MBDA e que para mim é quase que uma das bases mais fundamentais que tem quando a gente fala de tokenização de uma maneira geral. E isso a gente leva para praticamente todos os casos que a gente faz aqui dentro de casa e também quando a gente analisa alguma coisa estruturada do mercado para ser listado aqui no mercado Bitcoin. Mas, para mim, dos casos mais exóticos aí que tenho para contar, no sentido de tokenização de um ativo mesmo, é o Footcoin, né? Eu não podia deixar de falar, eu me considero uma pessoa boa para falar disso, que se tem uma pessoa mais desconectada com o tema futebol sou eu, e estou aqui falando do Footcoin. Você tem ideia o como de fato eu acho isso, por motivos ali imparciais, uma atividade muito bacana, assim, que foi basicamente uma tokenização do mecanismo de solidariedade do Vasco, né? O primeiro case que a gente fez aqui. O que aconteceu no final do dia? A gente conseguiu pegar um ativo ilíquido do clube, que não conseguia fazer praticamente nada, não tinha nenhuma forma de funding no mercado de capitais tradicionais com base naquele ativo, a gente conseguiu representar aquilo digitalmente e vender, não só para qualquer pessoa, como para os torcedores do Vasco. Então, no final do dia, o torcedor conseguiu ali, por meio dessa tecnologia que deixa todos os registros da oferta de uma maneira imutável ali dentro da rede específica que a gente usou, eles conseguiram colaborar para tornar um ativo ilíquido em dinheiro, em caixa, no time do clube para fazer o que bem precisava fazer e ainda tinha um retorno caso tivesse alguma venda de um jogador mais ali no momento posterior. Então, para mim, isso é mais um exemplo assim, de que quando você tem a tecnologia somado com a estrutura mais fundamental, junto com modelos de negócios novo, que também é o olhar para esse, cara, o que dá para tokenizar que não foi tokenizado ainda e que faz sentido econômico e jurídico hoje? Você tem uma vasta gama de produtos ainda que nem nasceram, né? Para mim é um pouco do que a Camila falou, que aqui a gente vai falar de vários primitivos, né? Várias coisas que são uma camada para as coisas existirem, um NFT, uma DAO, ou qualquer outro tipo de formato de token fungível, que mil coisinhas que a gente nem faz ideia ainda podem nascer aqui em cima. O Chris Dixon, da Web3, tem uma palavra muito legal que eu aprendi recentemente, a palavra eu preciso usar, sabe quando você aprende a palavra do dicionário, você precisa usar em todos os lugares? É o skillmorphic, né, que quando de fato a pessoa pega uma coisa que já existe e reflete no digital, assim. Então, meio que a internet ali, 2000, você basicamente pegava o post ou uma revista e botava a revista na internet. Pô, bacana, assim, você está usando a internet, mas você não está fazendo nada que é fundamentalmente só possível por causa da internet. Então, assim, eu acho que a gente vai discutir um pouco mais aqui, mas o que são essas coisas que são possíveis só por causa dessas inovações que a gente acaba acompanhando aqui no nosso dia a dia, né? Para mim, é aí que está as próximas décadas aí para a gente pensar e criar coisa em cima também. Legal. Você me remete a uma frase que vira e mexe aparece para a gente discutir com o cliente, que é: tudo pode ser tokenizado, nem tudo deve ser tokenizado ou precisa ser tokenizado, né? Então, e o que eu acho interessante do espaço é a gente ter uma fronteira muito interessante entre a tecnologia e, às vezes, em alguns casos, até a própria ética, né? O blockchain te obriga a pensar, né, em reformatar comportamentos, então acho que é massa. E, Gustavo, a R3 é super forte no mercado financeiro, né? Tem fundadores do mercado financeiro. Tem alguns casos emblemáticos no mercado financeiro que você já tem acompanhado e fala assim, isso aqui muda a dinâmica do mercado financeiro, porque agora a tokenização permite XYZ. Quais são esses casos, assim, que você acha que são realmente, eu não vou chamar de disruptivos, porque eu acho que você está super batido, mas, assim, realmente que destravam eficiências na indústria, por exemplo? Excelente pergunta. Primeiro, queria concordar aí com os meus companheiros de painel. Assim, realmente, acho que
uma coisa comum entre todos nós é que, de fato, um projeto de tokenização ele depende, em primeiro lugar, de qual modelo de negócio, de qual caso de uso o que você precisa fazer com aquilo que você quer tokenizar ou qual vantagem você quer extrair, né? Do lado da R3, talvez a gente não seja tão fancy aí quanto os meus colegas em relação a possibilidades de casos, porque a R3 ela é muito direcionada ao que a gente chama de mercados regulados, né? Até por conta do DNA da R3, de ter nascido como um consórcio de bancos e continuar navegando nesse universo financeiro regulado, com vários requisitos funcionais de segurança e não funcionais também, a gente acaba drivando os nossos esforços e os nossos casos de uso, os nossos desenvolvimentos mais no mundo tradicional. Então, muitos dos projetos que a gente trabalha hoje, eles são, de fato, relacionados a algum tipo de melhora de eficiência operacional ou redução de custo, redução de risco, de processos tradicionais que hoje já acontecem com instrumentos financeiros tradicionais. Então, isso assim, tem uma enormidade de casos, tem vários casos já em produção, tem coisas em produção há mais de 2, 3 anos. Eu vou dar um exemplo real. Assim, você tem uma empresa chamada HQLX, High Quality Liquid Assets, que funciona hoje na Europa, porque eles estão montados com base em euro e libras esterlinas, que eles simplificam o processo de mudança de custódia de uma empresa para outra numa operação de garantia de crédito, por exemplo. Então, você tem lá uma cesta de ativos, numa operação tradicional, você teria que mover esses ativos financeiros das custódias devidas para um custodiante onde você está realizando aquela operação, e o que eles fazem simplesmente é criar uma cesta de tokens que representam aqueles ativos que estão distribuídos em vários custodiantes, e aquilo se torna um token único que representa aquela cesta, e você transfere de fato a propriedade daquele token, e quando você encerra aquela operação, aquele token volta para ser queimado. Então, é uma operação de melhora de eficiência, você reduz o tempo de liquidação, o tempo dessa transação, os riscos inerentes à transação, aquela mudança de custódia. Então, assim, de novo, né, tem vários casos de uso com essa mesma característica, onde a gente analisa o potencial de melhora de eficiência, analisa a cadeia de valor daquele processo de negócio, e de alguma forma a gente tenta usar a tecnologia para extrair benefícios comuns para todos que participam daquela rede, né? E como acho que o Lucas comentou, de fato a gente olha o que se pode, assim, o que de fato precisa de um DLT, assim, quais os benefícios que eu preciso ter ali. O fato de eu conseguir fazer uma troca atômica de uma entrega de um produto, de um ativo versus pagamento, ou simplesmente pagamento por pagamento, aquela questão da programabilidade, assim, são características técnicas, mas que de fato vão endereçar aquele problema de negócio que foi identificado e mapeado no começo. Assim como a gente tem outros casos que são mais direcionados, por exemplo, à inclusão financeira. Você pega, a Camila comentou no começo, casos no mundo agro, no final do dia, eles têm um viés de inclusão, né? Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, desde tokenização de contratos de commodity, onde, no primeiro momento, a ideia era reduzir a distância entre aquele pequeno produtor com um grande comprador, exportador de commodity. Então, hoje em dia, aquele pequeno produtor vende para um primeiro layer por 10, que vende para um distribuidor por 100, que vende para o comprador final por 1.000, por exemplo. E o que compra por 1.000 não sabe que o primeiro vende por 10, e o que compra por 10 não sabe que o último paga 1.000. E fica aquela distância e aquela falta de informação durante esse meio do processo. Então, você consegue usar o blockchain para conectar essas pontas, e você consegue trazer uma inclusão maior a ponto de que esse pequeno produtor consiga usar aquele token que representa aquele contrato que ele está negociando, inclusive como uma garantia num contrato de antecipação de recebíveis. Então, assim, você começa com um cunho social, mas no final do dia você traz benefícios financeiros para aquele pequeno produtor. Então, assim, é um dos casos. A gente tem um caso bastante interessante, recente, que vai ser lançado daqui a 8 dias, inclusive, que é um projeto muito bacana. De novo, acho que você usou uma frase aí, ou foi o Lucas que usou a frase que você, na verdade, redesenha processos atuais. Esse caso não é o caso de você redesenhar e digitalizar um processo atual, mas é você copiar uma boa ideia que aconteceu em uma outra região e trazer isso para cá por conta
do potencial. Então, a gente tem um caso que uma empresa brasileira está fazendo, no Lago também, de tokenizar 100% do rebanho de gado no Brasil. Então, por quê? Porque hoje, só 20% do rebanho você consegue utilizar de alguma forma, porque é o que você faz seguro de fato, e em cima daqueles 20% ainda você tem uma amostragem, você não tem aqueles 20% você não tem lá determinado, é a vaca Mariazinha, é o boi João, é assim, você tem uma amostragem em cima daquele rebanho. E o potencial de você tokenizar isso, é um casamento entre blockchain e IoT, você vê duas tecnologias emergentes conversando para beneficiar um pequeno produtor, um pequeno pecuarista, nesse caso, você consegue fazer algumas coisas. Uma vez que você consegue identificar e transformar aquela cabeça de gado num hash e garantir que aquele hash representa, de fato, aquele animal, primeiro que você consegue fazer isso por 100% do rebanho daquele pequeno produtor ou pecuarista. Então, você dá uma capacidade financeira ou de crédito ou de garantias que ele não tem hoje. Hoje ele não consegue usar aquilo para nada em termos de uma garantia de uma operação financeira, e ele passa a poder usar. Sem contar que uma vez que ele tem aquilo tokenizado e aquilo identificado com uma solução IoT, ele passa a receber uma plataforma de gestão daqueles animais. Então, ele consegue analisar, inclusive, receber insights de como é que aquele rebanho está caminhando, se eles estão engordando, se não estão, por que estão, por que não estão, quando está de dia eles sobem o morro, quando está de noite eles descem. Então, assim, você tem informações, insights de dados que acabaram vindo em benefício desse ecossistema todo que foi criado em volta da solução inicial, que era tokenizar e trazer o poder para aquele pecuarista de utilizar 100% do teu rebanho como uma garantia, uma operação de crédito, receber um crédito melhor, mais barato e mais rápido. Então, assim, de novo, é um caso que tem muita inclusão financeira envolvida. Então, assim, são diversos casos, desde os mais borings, que são, de fato, você resolver sistemas, processos operacionais internos, em bancos, empresas, em qualquer segmento, até, de fato, você ter soluções um pouco mais inovadoras, promovendo a inclusão financeira ou outras coisas afins. Assim, são só para ir de uma ponta a outra aí. Mas vamos lá, obrigado. Boa. Eu acho que assim, quando a gente fala de tokenização, a gente fala token, né, a representação digital de um ativo, etc. Acho que isso elicita dois grandes casos de uso que eu vou pedir para vocês comentarem aqui, que são o de finanças descentralizadas e os dos NFTs, né? Então, só para ilustrar um pouco conceitualmente, os NFTs usam palavras que nós não estamos acostumados a ouvir, que é o fungível, né? E aí ele nega o fungível, é o não fungível. Fungível, em resumo, é a intercambiabilidade, a capacidade de você trocar uma coisa por outra e elas significarem exatamente a mesma coisa e valerem exatamente o mesmo valor. Então, o não fungível é o oposto disso, é algo que ele tem um grau de unicidade, né? Então, um registro de um NFT numa blockchain, ele é único naquela blockchain e ele define alguns dados e metadados, e isso abre caminho para várias aplicações que são basicamente voltadas para coisas que têm escassez, né, e colecionáveis. Esses são os primeiros casos de uso associados aos NFTs, e alguns de vocês já devem ter visto os macaquinhos em JPEG, os punks pixelados em JPEG, e todas as fotos de perfil, os chamados PFPs, que estão associados a NFTs, ou seja, você tem como comprovar digitalmente posse e propriedade daquele ativo, né, escasso. Então, esse é o NFT. Do lado do DeFi, é quase como se a gente pegasse tudo isso que o Gustavo falou do mercado financeiro tradicional e construísse isso usando smart contracts em cima de blockchains. Então, você tem protocolos de blockchain onde você consegue depositar as suas criptomoedas, você tomar empréstimo para fazer operações financeiras na outra ponta, e toda essa remuneração passa a ser operacionalizada por um protocolo de DeFi. Então, é quase como se você colocasse um banco que tem centenas de pessoas para rodar num protocolo que tem dezenas de pessoas. Isso amplia gigantescamente a eficiência desse tipo de produto financeiro. Essa é só a primeira onda dos DeFi. Então, o token, ou a tokenização, habilita todos esses casos de uso nessas duas famílias, por assim dizer, né? Então, eu vou pedir para o Lucas comentar entre DeFi e NFT também alguns casos de uso interessantes que você tenha visto que sejam realmente únicos ou que estão deixando uma marca ou até anunciando o potencial
né, desses casos de uso para frente. Uma pincelada aí nessa tua experiência, Lucas, para nós. Fechado, Magaldi. Para mim, assim, o que eu gosto mais é quando as coisas começam a se misturar e as zonas começam a ficar mais fluidas ali, né? Então, eu acho que a gente vive num mundo que a cada 2 segundos a gente encontra de novo a palavrinha mágica, né, que é composabilidade, né? Eu até descobri recentemente escrevendo no Word que essa palavra não existe. Pelo menos o Google Docs não reconhece, tive que botar composability e botar entre aspas, mas é basicamente esse poder de, se em regra tudo é aberto, tudo é conectável sem permissão, né? E isso, basicamente, você consegue pegar uma aplicação DeFi, ou imagina que você está desenvolvendo um jogo que, por algum motivo, precisa ter um mercado secundário ali dos ativos, né? Você vai trocar uma espadinha por um anel. Você, como desenvolvedor desse jogo, você não precisa ir lá e desenvolver toda a lógica do código que vai trocar uma coisa pela outra. Você simplesmente se pluga num protocolo desses que o Magaldi falou, por exemplo, que troca um ativo pelo outro de uma maneira descentralizada, né? E pronto, você conseguiu usar aquele protocolo como uma pecinha do Lego num negócio maior que você criou ali dentro da sua própria lógica de negócio, dentro da sua própria iniciativa. Então, para mim, Magaldi, justamente por causa desse tipo de fator, a gente está vendo ali uma taxa de inovação bizarra. A cada dia você vê coisas que nasceram que você nem imaginava que iam ser usadas. Então, só para dar um exemplo, eu estava acompanhando mais recentemente um negócio que chama IndexCoop. Ele é basicamente uma DAO, que é uma empresa, uma iniciativa descentralizada, autônoma e basicamente ninguém sabe muito o que falar, se é descentralizada, se é autônoma mesmo. Acho que ainda tem passos ali, baby steps para chegar no mundo ideal, mas basicamente são pessoas que se organizam ali de uma maneira, algumas vezes anônima, algumas vezes conhecida, num Discord, por exemplo, num chat na internet, e acabam se alinhando ali, conseguindo chegar em um consenso sobre o que elas querem fazer como iniciativa. E, geralmente, a coisa que une todas elas é um token de governança, né? É de fato ali um token que na maioria das vezes é um RC20 ou o token fungível, o padrão fungível em cada uma dessas redes de plataforma de contrato inteligente. Você tem um articulador dessa governança, né? Você tem um cara lá que propõe uma ideia, propõe uma diretriz estratégica para o protocolo, e depois você tem as pessoas que são donas dos tokens vociferando ali as opiniões, né? Depois de um momento de debate, até que finalmente esse token é usado para votar e tem algum tipo de execução ali, seja dentro da rede específica, seja fora, que gera alguma ação. E, para mim, esse IndexCoop, ele começou a se organizar para criar índices em cima de alguns protocolos DeFi, né? Então, você já começa a ver DAO juntando com governança, juntando com DeFi para fazer uma coisa acontecer. Então, basicamente, metodologistas ali do mercado de capitais mais tradicional mesmo falou, por que a gente não cria um índice que segue o metaverso, por exemplo? Dentro do metaverso, o que eu considero como metaverso? Mana, Sandbox, qualquer coisa relacionada a Yuga Labs, a criadora do Bored Ape, que recentemente criou o CryptoPunk. Isso daqui vai se rebalancear uma vez por mês, né? Vai ter essa composição aqui, de acordo com a capitalização de mercado, e aí uma série de critérios de uma maneira parecida com o que você teria no mercado financeiro o tradicional. Só que onde que também vem a sacada? Além deles terem se organizado assim ao redor do mundo para criar tudo isso, e as pessoas que mantiverem esses índices conseguem continuar tendo um revenue forever, assim, um rendimento para sempre em cima daquele índice, porque eles estruturaram aquilo, eles criaram todas as regras, eles ainda usam um protocolo que chama SET Protocol, que basicamente acaba fazendo todo esse rebalanceamento, emissão e liquidação dos ativos, né? Então, imagina que você é uma pessoa no mercado aberto, você tem lá o 20% de Mana e 80% de Sandbox, que são essas moedinhas que a gente considerou aqui para o nosso índice de metaverso. Você consegue chegar com esses ativos e simplesmente usando o protocolo, você mesmo emite a sua cota do conjunto ali que representa os ativos que estão debaixo. E o inverso também é verdade, né? Com esse token, você consegue depositar em um lugar, queimar ele, basicamente receber a proporção daqueles ativos na sua carteira. Então, você começa a ter algumas coisas que o Gustavo também mencionou de programabilidade do dinheiro, que é simplesmente um outro nível, assim, né? Você criou um índice, você criou uma lógica e isso vai ficar unstoppable enquanto a rede Ethereum funcionar, o seu contrato inteligente, a sua lógica de índice vai estar ali gravado, é aquela, ninguém vai alterar e vai continuar, se Deus quiser, até o final dos tempos, né? Então, para mim, essas coisas que nascem nas intersecções, especialmente entre DeFi e NFT agora recentemente, né? Para mim são umas coisas muito deliciosas de estudar, assim, que nem o case do Flash Loan recentemente, que o pessoal basicamente pegou quase 5 Bored Apes ali,
que é esse macaquinho JPEG que o Magaldi mencionou, e usou isso para receber ApeCoin, que é a moeda de governança da DAO da Yuga Labs. E assim, tudo isso em uma única transação de blockchain, né? O cara basicamente pegou os NFTs, ele usou isso para receber as moedas que só quem tinha um NFT conseguia receber. Mais uma crítica para quem fala que é JPEG, né? Se você não tivesse aquele NFT especificamente, você não ia conseguir fazer parte de um dos maiores drops aí do último ano. E depois ele já repagou esse Bored Ape na mesma transação. Então, assim, nem o capital upfront o cara teve que ter, exatamente, né? O cara não teve que botar ali 3 milhões de dólares para comprar 5 Bored Apes para então conseguir fazer isso. Como a lógica do Flash Loan, do empréstimo relâmpago, possibilita isso, o cara já conseguiu fazer tudo na mesma transação. E daí a gente se pergunta, né? Onde que você vê um paralelo desse em mercado, nos mercados que a gente já conhece, ou em algumas outras estruturas que a gente já vê por aí. Não, é impossível. A flexibilidade, né? Você falou da composabilidade, né? Nenhum banco vai colocar o seu código à disposição para um outro banco construir em cima, né? Uma tentativa disso, obviamente, é o Open Banking, mas aí ele está muito mais voltado para o dado de usuário do que para o transacional. Eu sei que a Camila tem uns casos na Celo de NFT e de DeFi voltados para a economia de impacto, Camila. Conta um pouco para a gente disso, que são casos super interessantes, e eu acho que é uma das coisas dentro do ethos da Web3, né, do mundo cripto, que é ampliar o acesso, que eu acho que a gente tem visto vários casos interessantes na Celo. Você conta para a gente um pouquinho? E o mais engraçado é que, de fato, não é combinado, e o Maurício já puxou exatamente o que eu ia dizer. Hoje em dia, se fala muito em refi, na comunidade da Celo, né? O que seria isso? Seria uma aplicação do DeFi mais para projetos de regeneração. Lembra que a gente conversou um pouco desses impactos sistêmicos? E aí eu posso usar, talvez, um pedacinho da conversa do Lucas, né? Que seja, olha, o NFT ele pode te proporcionar você ter uma entrada em um determinado lugar que vai te dar acesso a um drop, que pode ser um drop de investimento, ou então até acesso a alguma coisa que você queira preservar. Um NFT, ou então uma lógica de refi, né, de usar as finanças descentralizadas para a gente estar cuidando do meio ambiente, regenerar a natureza ou regenerar as economias, também são um ticket de entrada, é uma porta exatamente para a gente poder auferir todos os benefícios econômicos, sistêmicos, sociais e relativos ao meio ambiente, já dentro dessa lógica da Web3. E aí, alguns pontos para a gente citar dentro desse contexto. O primeiro deles é o seguinte: o Climate Collective é uma iniciativa que está inspirada aí num desafio que foi feito pelo Elon Musk, o X-Prize, para diminuição da emissão de carbono, né? E várias empresas, vários DApps, várias iniciativas se juntaram nessa umbrella e estão desenvolvendo, enfim, diversos projetos e também contando com financiamento para que essas iniciativas elas consigam crescer. A Sala hoje em dia ela está com, eu diria, 3 prioridades. Dizem que quando você tem 3 prioridades, você não tem nenhuma, mas não dá necessariamente para a gente agir assim no mundo Web3, porque tem muita coisa conectada. E por que essas 3 prioridades? A primeira delas é porque o acesso hoje já é muito facilitado por ter sido feito, por esse blockchain ele ter sido feito para celular. É muito fácil, realmente, você conseguir entrar em DeFi. Então, da sua conta no Pix para DeFi é mais ou menos 3, 4 minutos. A gente mostrou isso lá no Ethereum Rio e foi uma coisa que o pessoal bem gostou. Então, uma vez que você já está dentro desse mundo, com essa facilidade do celular, o que é que eu posso fazer? E aí vem o primeiro foco, que enfim, pensar nessas ferramentas como ferramentas regenerativas do meio ambiente e regenerativas também da economia. Então, é realmente a tokenização disso que possa trazer benefício sistêmico. A segunda é NFT metaverso, porque não tem como a gente falar em tudo isso e deixar de lado, né, o que está sendo criado, que são portas para, enfim, novos tipos de comunidade, novos tipos de modelo de negócio que são possibilitados por esses tokens e pelas brincadeiras e modelos de negócio em tokens não fungíveis. E a terceira coisa é suporte aos founders. Então, se tem alguém aí que está ouvindo a gente, isso é um chamado. Se você estiver precisando de um grant para desenvolver o seu projeto, a Fundação Sal tem 4 projetos diferentes para isso, tem desde incubação
incubadora até financiamento de VC, com um VC que é alocado, enfim, deixar esse convite aberto. Eu acho que a tendência é essa, seja no mundo de NFT, seja no mundo do metaverso, ou para tokenização em geral, é a gente pensar sempre em benefício sistêmico. O que esse projeto traz para o time, para a sociedade, para a comunidade, mas também o impacto que ele consegue fazer, né, nessa migração que a gente faz da Web 2 para a Web 3. E se a gente conseguir fazer isso com menos impacto no ambiente, tendo uma questão de economia regenerativa, eu acho muito bacana. E aí, talvez para trazer mais uma lógica, no Ethereum Rio, eu fiz parte de um painel muito interessante também, com o senador que foi quem propôs a lei da renda mínima, da renda básica universal no Brasil. E o que eu acho importante trazer sobre isso é o fato de que existem mais de 100 bancos, são 103 bancos comunitários no Brasil hoje em dia, e nenhum deles em blockchain. Então, são mais de 100 moedas comunitárias que já existem, já entram dentro dessa lógica de empoderamento, enfim, da comunidade, de desenvolvimento da economia local, de ressignificar o que tem valor e gerar valor para essa comunidade. Então, o Brasil é super avançado nisso. Eu acho que o que falta realmente é o que a gente está fazendo aqui, ter um pouquinho de debate, apontar onde estão essas oportunidades e ter tanto a indústria institucional como as DAOs, como as fundações e como os projetos desenvolvendo, porque realmente o Brasil é um cenário muito fértil e está pronto para ser o polo dessa expansão, como se fosse assim, o Vale do Silício da América Latina é o Brasil, e é o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, tem 5 regiões para a gente desenvolver isso junto, e fica aqui o meu chamado para talvez a gente fazer isso em parceria. É uma das coisas que eu acho que vale a pena comentar, e olhando, você falou de todos esses agentes, mas tem um agente importante nesse esquema todo, que são os reguladores, né? E eu acho que é uma oportunidade muito grande, olhando para a blockchain como infraestrutura, dos reguladores participarem dessa infraestrutura, não como provedores da infraestrutura, mas como beneficiários mesmo, né? Em vez de você esperar 45 dias para ter um relatório financeiro de um banco, por que você não está on-chain fazendo análise em tempo real, né? Você tem como programar um conjunto de regras dentro do próprio código que você embarca em protocolos de DeFi, por exemplo, que passam a ser regulados, né, como parte do próprio código. Então, acho que é importante a gente pensar nessa possibilidade também pelo ângulo do regulador. Eu tenho uma pergunta da audiência aqui que eu acho que vou jogar para vocês, vou pedir para o Gustavo comentar, que eu acho que vai um pouco na linha dessa infraestrutura, né? O que impede as bolsas de valores, por exemplo, de estarem construídas em blockchain? Será que os tokens não poderiam substituir as ações ou representar as ações? Essa pergunta do Matheus Martins, vou pedir para o Gustavo comentar, se a gente tiver um tempinho, vou pedir para vocês também, que a gente está quase no finalmente aqui, mas dá um planício, Gustavo, que acho que esse é um assunto interessante de exercício de possibilidades. Excelente pergunta aí, obrigado. Na verdade, até em cima dessa pergunta, o que a gente acredita é que, de fato, todos os ativos financeiros serão tokenizados. Em algum momento daqui para os próximos 3, 5 anos, talvez menos. E uma prova de que esse movimento já começou, se você pegar a SIX, que é a bolsa da Suíça, a SIX ficou por 2 anos e meio desenvolvendo a SDX, que é a Swiss Digital Exchange, e que já está em produção, e que ela opera não só ativos nativamente digitais, como ativos tradicionais tokenizados e ativos tradicionais que um dia serão tokenizados. Então, assim, o objetivo deles, eles montaram toda a estrutura para que isso evolua até o dia que, de fato, tudo será tokenizado por conta de N benefícios que isso traz para as operações, né? E benefícios sistêmicos, como comentou a Camila. E a gente tem esse mesmo movimento acontecendo em outras bolsas na Europa, a gente vê isso na Bolsa da Alemanha, a gente vê isso hoje com a Euroclear, com a LSEG em Londres. Aqui no Brasil, prova de que esse movimento é um movimento que deve acontecer e que ele é, de fato, atrativo por N motivos para as bolsas também, é que a própria B3, que é a Bolsa Brasileira, é um dos investidores da R3. Então, assim, a gente tem isso desde 2017. Então, assim, eles já estão conectados ao consórcio R3, que nascemos lá atrás como consórcio desde 2016. Em 2017 viraram também investidores, entraram na roda da Série A. E vem desenvolvendo uma série de projetos, não só, obviamente, com a solução da R3, mas eles olham
mercado como um todo, inclusive a parte de criptoativos e mercado tradicional. Mas, assim, respondendo diretamente essa pergunta, sim, não tem nenhum entrave nisso, não tem nenhum blocker. Hoje o blocker maior talvez seja um blocker regulatório, porque tudo que roda na Bolsa são ativos regulados, né? De alguma forma tem que ter um aval do regulador, assim como na Suíça o regulador é bastante ativo e ele apoia todo o movimento que foi feito em relação a SDX, e em outras regiões da Europa também, o regulador está junto nessa conversa, mas de fato isso deve se replicar em outras regiões do mundo até o momento que a gente vai ter praticamente tudo tokenizado. E uma grande prova em relação aos reguladores, que eu gosto de comentar, a gente não falou desse assunto hoje, mas a grande prova é que o regulador também vem olhando para isso e vem estudando o potencial da tokenização dos ativos digitais de uma forma governamental também, tanto doméstica como cross-border, né, como transfronteiriça, são as CBDCs, né, quando a gente fala das moedas digitais emitidas por um banco central ou moedas digitais soberanas e assim vai. Você vê os reguladores muito envolvidos, estudando bastante tema, participando de provas de provas de conceito ou de testes entre bancos centrais e bancos comerciais, assim, uma série de coisas acontecendo mundo afora, inclusive Brasil, América Latina. O Brasil é um dos países mais avançados nesse tipo de estudo. Recentemente, o Banco Central do Brasil lançou o LIFT Challenge Real Digital, que é uma edição especial do Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Bacen, especificamente voltada a projetos que utilizariam ou que se beneficiariam de uma CBDC brasileira, de um Real Digital, para que aquele modelo de negócio, de fato, fosse viável. Isso está rodando, então a janela de abertura de submissão do projeto já aconteceu, foram escolhidos novos, foram recebidos 47 projetos, 43 empresas, 7 países diferentes, e o Banco Central escolheu 9 desses projetos para participar desse lift que vai aí de começo de abril até meio de agosto. Então, assim, respondendo a isso, acho que a gente acredita muito que os ativos digitais vão trazer uma série de benefícios para toda a cadeia de valor, não só para a Bolsa. Muito bom, é isso. Pessoal, o papo está excelente aqui, eu podia abrir, sei lá, uma cerveja para a gente continuar, mas a gente precisa passar para os próximos painéis. Então, eu queria agradecer, Camila, sempre um prazer falar contigo, Gustavo, a mesma coisa, Lucas, faz tempo que a gente nos fala, muito bom te ver nesse contexto aqui também. A gente encerra por aqui, espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, eu sempre aprendo com vocês, e é isso, fica aqui um agradecimento à organização do evento, muito obrigado, aproveitem os demais painéis. Regina, volto contigo, valeu. Valeu, tchau. Obrigada, pessoal, acho que foi bem bacana, acho que mostrou o potencial, né, do blockchain, quantas aplicações diferentes, né, em tantas áreas sociais, financeiras e de negócios que a gente pode ter com essa tecnologia, né, acho que o objetivo era justamente esse, abrir o leque. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente tem tantos temas para tratar quando se trata desse assunto, que a gente tem que dividir isso bem em caixinhas, né, e o próximo painel a gente também vai falar um pouco mais profundamente de tokenização e depois no próximo de NFT. Mas acho que foi um ponto de partida super bacana que vocês deram aí para a gente. Agradeço a participação de vocês, espero contar com todos aí em próximos eventos. Essa é só a primeira edição, vamos ter mais edições, com certeza. Talvez esse ano a gente até tenha novidades para fazer a segunda edição já em 2022, 2021 mesmo, né? Então, agradeço super a participação de todos e em breve a gente se encontra aí em outros painéis como esse aqui, tão produtivos e tão cheios de novidades e insights. Valeu, pessoal, obrigada. O mundo mudou. Não existem mais barreiras e nem limites. Não existe evolução sem revolução. A tecnologia e a inovação estão transformando a economia. A nova economia digital é um caminho sem volta e está mudando a forma como lidamos com o nosso dinheiro. Vem para o mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, com mais de 3 milhões de clientes e mais de 140 ativos digitais disponíveis para você diversificar a sua carteira. E aí, pronto para começar? Abra sua conta agora.
A tecnologia mudou a forma como trabalhamos, aprendemos e vivemos. Ela nos conecta ao novo. Se antes o conhecimento era centralizado, hoje é descentralizado. Bem-vindo ao novo, à nova economia digital. E você, está preparado para se conectar ao novo? Blockchain Academy. Acreditamos que o acesso ao conhecimento em blockchain e criptoeconomia geram grandes impactos econômicos e sociais. Nossa missão é tornar tudo isso acessível para todos e conectar pessoas a esse novo mundo. Venha aprender com as maiores mentes da atualidade. Conheça a primeira plataforma de ensino voltada para novos conhecimentos na criptoeconomia e blockchain. Para você, empreendedor, investidor, para quem é programador, advogado, entusiasta da nova economia digital. Para você que não perde as melhores oportunidades do mercado e se conecta ao novo. Somos a Blockchain Academy. Uma empresa do Grupo 2TM, o ecossistema de empresas que está revolucionando o futuro do mercado financeiro. Blockchain Academy, educação que te conecta.